Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos alegres nesta manhã de domingo, dia do Senhor. Tivemos a nossa escola bíblica dominical e desde ontem nós estamos aqui numa festa. Ontem o santuário estava lotado, tivemos um tempo muito abençoador, tivemos uma música muito especial, tivemos uma mensagem que falou o nosso coração. Tivemos muitos amigos, como hoje também temos conosco, e tivemos também um momento de confraternização lá embaixo, com bolo, com salgadinho, com refrigerante. Foi muito, muito bom mesmo. Vários pastores e líderes denominacionais estiveram aqui também, e nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos permitido, nesse final de semana, celebrar 100 anos da nossa igreja. E eu tenho dito que não é qualquer igreja que chega a 100 anos. E a igreja passou por muitas lutas, muitas dificuldades, mas a igreja é do Senhor. E por isso mesmo nós estamos completando 100 anos. E nós queremos, nesta manhã, dedicar esse culto ao Senhor. Estava orando aqui com os músicos, com a nossa equipe, falando exatamente isso. Nós viemos aqui não para assistir um culto, mas viemos aqui para prestar um culto ao Senhor. Quem vai assistir o nosso culto é Deus. Então nós nos alegramos com a presença de todos que estão aqui, que vieram para participar. Temos muitos irmãos que já foram da nossa igreja, que hoje estão servindo ao Senhor também em outras igrejas, e nós nos alegramos com a presença de todos aqui conosco. Que Deus os abençoe, levem às suas igrejas também, aos seus pastores, a nossa palavra de saudação e a nossa mensagem como igreja centenária. Também queria dizer para os irmãos que, junto com cada um de nós aqui, participando desta festa, nós temos alguns irmãos que eu vou precisar destacar, mas são poucos, eu não tenho como destacar todos, mas eu preciso destacar alguns. E entre esses que eu preciso, ontem eu destaquei aqui o João Belo, que tem 99 anos. Nós não temos mais membros fundadores da igreja, mas temos irmãos aqui antigos, né? E ontem eu destaquei aqui o irmão João Belo, que é diácono da igreja, está com 99 anos. E hoje, com alegria, e a gente está muito feliz, porque estamos aqui tendo a irmã Balbina, que está sentadinha ali na cadeira, porque teve uma queda e está com o joelho lá enfaixado. Eu e a Eliné já fomos visitá-la, mas agora nessa semana, no dia 23, ela vai completar simplesmente 100 anos. Ela está ali toda bonita, né, Balbina? Que Deus te abençoe. E nós nos alegramos. Então eu preciso destacar algumas pessoas aqui, e que Deus esteja sendo glorificado, exaltado em nossas vidas, em nosso meio. Também ontem eu completei 41 anos como pastor, e nesses 41 anos Deus não me deixou sem pastorear nenhum dia, pela graça do Senhor. Então eu fico muito feliz, e estamos nesse tempo comemorando 100 anos da igreja, e eu estou no meu 10º ano aqui como pastor desta igreja, eu e a Linéia. Então nós nos alegramos também, e fiquei muito emocionado porque vi ali a minha tia-avó, que veio lá de Niterói, da primeira igreja batista de Niterói. Tia Edi, fica em pé, filho. Ela também, ela está com 87, veio com Messias, que é meu primo, que é diácono da primeira de Niterói, e minha prima Márcia. Levantem também, por favor, vocês. Deus abençoe. São meus familiares, que Deus abençoe. Irmãos queridos, nós abraçamos a todos que estão conosco, e nós queremos adorar ao Senhor. Todos são muito bem-vindos mesmo. Tem muita gente aqui, e você tem um boletim aí especial. E nós temos hoje a participação também de músicos da nossa equipe de louvor, de adoração, que a Marcela, que é a ministra de música, vai estar coordenando aqui. Mas há um versículo da palavra de Deus, do Salmo 72, está impresso aqui na segunda parte
do nosso boletim, Salmo 72, versículos 18 e 19, que diz assim: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se de toda a terra da sua glória. Amém e amém. Vamos recitar juntos? Pegue seu boletim aí, por favor. É a primeira parte desse boletim, culto dia 17 de março, 10 e 15, tá certo? Vamos fazer então essa chamada ao culto, todos juntos então. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Marcela, nossa ministra de música, tem sido bênção aqui na nossa igreja. Ela e o seu esposo Cláudio já estão 2 anos conosco, e a nossa equipe maravilhosa. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor. Hoje também o coro feminino vai estar cantando, e nós queremos prestar este culto ao Senhor. Marcela. Bom dia, igreja. Bom dia. Você está com expectativa no teu coração daquilo que Deus vai fazer nessa manhã? Amém? Você não veio aqui à toa. Nós estamos em festa, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem permitido vivermos como igreja. Mas nessa manhã, eu quero que você tire aí 5 segundinhos para você fechar os seus olhos e agradecer a Deus, porque nessa manhã você acordou, abriu os seus olhos e pôde sair da tua casa para vir à casa de Deus. Você pode fechar os seus olhos, alguns minutinhos, e fazer essa oração ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome. Quão maravilhoso, ó Pai, podermos contemplar das tuas maravilhas. O Senhor é um Deus majestoso. O Senhor é o nosso Deus fiel, amável, o nosso Pai, o bom Pai. Que alegria nós temos, ó Pai, de acordarmos e virmos à tua casa para bendizer o teu santo nome. E nesta manhã, nós pedimos mais uma vez, toca o nosso coração, que a gente seja tocado pelo teu Espírito Santo nessa manhã, enquanto entregamos louvores ao Senhor, enquanto dedicamos esse culto ao Senhor. Fale ao nosso coração, Pai. É o nosso pedido nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Ele exaltado.
nós vamos continuar declarando ao Senhor que Ele é o dono da igreja. Você sabe que nós fomos feitos para servir, né? E nem sempre servir é confortável, né? E a palavra de Deus nos convida a sermos servos. E servo está ligado a uma coisa: humildade. Não tá? Não tá ligado com isso? Humildade. A palavra de Deus diz para que nós entendamos que servir a Ele é servir pessoas. O Pai, Ele recebe o nosso serviço, a nossa adoração, quando nós servirmos o próximo, quando nós servirmos os nossos irmãos. Então, que nessa manhã a gente se lembre dessa palavra. Enquanto nós cantamos esses dois hinos que vão falar especificamente do nosso louvor ao Senhor como igreja, que você se lembre disso nessa manhã. O Senhor te chama para ser servo, e servo precisa ter uma característica: humildade. Vamos fazer assim juntos? A Deus damos glória.
Senhor? Aleluia! Eu vou convidar você para olhar para quem está do seu lado. Fala, que bom louvar ao Senhor com você nessa manhã. Se você não sabe o nome de quem está aí, pergunta, tá bom? Não deixe que ninguém fique sem um abraço nessa manhã. O abraço do Senhor através da vida de um irmão. Faça isso. Pode sair do seu lugar. Esse momento também é um momento de adoração. É um momento de comunhão com os nossos irmãos. Então pode cumprimentar. E você que está nos visitando nessa manhã, seja muito bem-vindo, tá bom? Você receba o abraço da nossa igreja nessa manhã. Que você se sinta acolhido, que teu coração seja aquecido nessa manhã. Agora eu queria que você pegasse seu boletim aí, seu programa. Temos uma leitura para fazermos juntos. E aí você preste bem atenção que está assim, ó. Primeira parte, Marcela Gonçalves, eu. E a segunda parte, todos, tá bom? Então presta bem atenção para fazermos uma linda leitura bíblica. A Ti, ó Deus, glorificamos e Te damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. Como são felizes os que habitam em Tua casa, louvam-Te sem cessar. Assim também, em Cristo nós, que somos muito, formados um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vamos cantar junto o estandarte desta igreja.
Você pode sentar? O nosso coração fica feliz, é um misto de sentimentos, irmãos. São 100 anos, não são 100 dias nem 100 meses. É uma história de muitos desafios, de vitórias. E nela, em todo esse tempo, a gente pode se lembrar da promessa do Senhor, de que Ele diz que está conosco todos os dias. Aquele que tem o Senhor como condutor da tua vida, as circunstâncias em volta podem sair do lugar, né? A gente não tem controle das circunstâncias, mas como é bom saber que nós vamos passar por todos os momentos com o nosso Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos guia quando nós permitimos. Mas sabe que até quando a gente não percebe, Ele está livrando a gente? Quantas vezes nós somos libertos, quantas vezes nós somos livres de algum mal, sem mesmo percebermos, por causa da mão do Senhor. Então, nessa manhã, eu queria que você lembrasse, tivesse a consciência disso, trouxesse à sua memória aquilo que te dá esperança, para prosseguir. Irmãos, muitas coisas na caminhada cristã nos fazem desistir, nos fazem sermos abalados. A nossa estrutura muitas das vezes é abalada, talvez por algumas atitudes de outras pessoas, mas a palavra de Deus, ela diz que quem é a nossa rocha não são as pessoas, não são pastores, não são líderes, não são irmãos. A nossa rocha, a pedra angular é Cristo, o dono da igreja. O pastor Joel falou sobre isso ontem. Então, nessa manhã, eu queria que, enquanto nós estivéssemos cantando essa canção, nós vamos cantar sobre a bondade e a misericórdia de Deus. É um cântico que a gente conhece bem. Não fosse só mais um momento, não fosse um ritual, mas que a gente dedicasse, irmãos, com todo o nosso coração e com a nossa consciência, com um racional, sim, em saber que é o Senhor quem tem dirigido a sua vida. E se você não tem colocado a sua vida diante de Deus para que Ele mesmo dirija, para que você nessa manhã faça essa oração ao Senhor. Senhor, eu sei que é bondade e misericórdia do Senhor, mas perdão por todas as vezes quando eu sou negligente na sua obra. Perdão por todas as vezes que eu falo de qualquer forma, que eu tenho atitudes insignificantes para aquilo que o Senhor deseja que a gente tenha. Eu falei isso ontem. Sabe por que você vive? É para agradar o coração do Pai. Você tem agradado o coração do Pai? Com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com o seu coração? O Pai procura por verdadeiros adoradores. Sabe o que Ele olha? O seu coração. Nós não temos esse poder de saber o que vai lá dentro do seu coração, da sua mente. Ah, mas Deus, onipotente, onisciente, onipresente, Ele é capaz, Ele sabe. Então, enquanto nós cantarmos essa canção, você vai ter a alegria, o privilégio de vir entregar o seu dízimo, a sua oferta, cantando essa verdade. É bondade e misericórdia do Senhor que nos cerca todos os dias da nossa vida. Aí, para isso, eu vou ler sozinha aqui e você vai prestar atenção nesse salmo que a gente sabe de cor antes de cantarmos. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos falar esse último versículo juntos? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Amém. Enquanto estivermos cantando essa canção, você tem a alegria e o privilégio de vir entregar seus dízimos e as suas ofertas na casa do Senhor.
Aleluia. Se você reconhece que Deus tem sido bom em todo o tempo, diga amém agora. Amém. Vamos nos assentar, queridos. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, pela bênção deste momento. Vamos orar também pelos irmãos aniversariantes da semana. Vamos orar também pelos enfermos, pessoas ligadas à igreja ou membros da igreja que estão enfermos. Nessa semana, dia 18, amanhã vai aniversariar a Bebel, a Isabel de Souza. Cadê a Bebel? Onde está a Bebel? Bebel, onde está você, minha filha? Acabei de falar com ela agora há pouco, mas Bebel estava cantando aqui no grupo. Dia 23, já mencionei, vai aniversariar 100 anos a irmã Balbina, que está aqui. Que Deus abençoe, Balbina, que Deus esteja com você. Dia 18, os Hermano e Antônia vão completar 25 anos de matrimônio. Os Hermanos estão aí, fiquem em pé também. Os Hermanos, leve um abraço para sua esposa. Que Deus abençoe. Vamos orar pelos enfermos, o Kleber, Isaías, Suzane Abreu, também a Balbina, que está conosco, mas está em recuperação. Vamos orar pelo Cláudio Draco, voltou a ser internado, carece muito das nossas orações. Maria Carneiro, a Bernadette, que está fazendo quimioterapia, vamos orar por ela também. Orar pelo irmão Josias Abreu. Também vamos orar pela Rejane Silva, a Marli Cordeiro, que está lá atrás. Às vezes vem à igreja com dores, como ela está hoje, mas vem à igreja. Vamos orar também pela Ivani. E vamos agradecer a Deus tantas e tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. E eu todo domingo eu oro com as crianças aqui. Nós temos o ministério infantil de manhã e à noite, temos o culto infantil, e eu quero hoje chamar todas as crianças para virem aqui. Eu vou fazer o que eu faço toda semana, todo domingo, de manhã e de noite. Então eu vou pedir todas as crianças, vem aqui, pode vir, se o pai quiser vir, se a criança tiver dificuldade. Vamos sentar aqui nessa nossa arquibancada? Opa! Como vocês sabem fazer, que legal! Você fez aniversário? Que dia? 14 de março. 14 de março, quantos anos? 6. E qual o seu nome? Maria Flor. Maria Flor, vamos bater palma para ela também. Eu sempre subo pelo mais difícil. Hã? Sempre subo pelo mais difícil. É mesmo? Não acredito. Tem mais crianças aqui que querem vir para a gente orar. Todo domingo nós temos esse momento, temos o culto infantil. Eu tenho sempre incentivado os pais a trazerem seus filhos, não é? Para que estejam aqui na igreja, sua família. Enquanto isso, o coral feminino vai tomando lugar aqui à frente. Nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente tem que investir nos nossos filhos, nos nossos netos. E a gente tem que fazer isso espiritualmente, dando a base. Nós já temos a base, mas essa turminha aqui, meus netos, né? Eles estão começando a vida, eles vão enfrentar um mundo muito mais difícil do que aquele que nós estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar. Então, nós louvamos a Deus. E as crianças sempre falam, você vai para outro país. E você falou o quê? Meu avô está aqui. Qual é o nome dos? Os dois estão aqui. Geraldo e Conceição. Onde estão os avós dela? Ali, eu já falei com eles. Que legal. Muito bem, nós vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus, tá bom? E talvez você esteja aqui, além desses pedidos que o pastor mencionou, talvez tenha outros pedidos, né? Que você tem no coração e que o pastor não mencionou aqui, mas você sente no coração, tem colocado diante de Deus. Você tem algum pedido que você está colocando diante de Deus em oração? Por favor, levante a sua mão onde quer que você esteja. Olha só, quantas mãos levantadas. Deus abençoe.
Vamos falar com Deus? Vamos, crianças, falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós viemos aqui na Tua igreja, na Tua casa. Muito obrigado porque nós estamos comemorando como igreja 100 anos. Muito obrigado pela vida dessas crianças, pela vinda delas, pela visão dos seus pais em trazê-las aqui para a casa do Senhor, seus familiares, seus avós, que o Senhor possa abençoá-las. Nós oramos também, Senhor, te agradecendo pelos dízimos e ofertas que foram dedicadas aqui ao teu reino, que o Senhor possa abençoar aqueles que trouxeram suas ofertas, aqueles que estão transferindo pelo Pix para a conta bancária da igreja, que possa se cumprir na vida de cada um a tua palavra, a tua promessa, que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar bênçãos e bênçãos sobre todos. Ó Deus, nós também oramos por aqueles que estão aniversariando de forma especial, te agradecemos pela vida e pela vinda aqui nesta manhã da irmã Balbina, que vai completar 100 anos. Que o Senhor continue abençoando a tua filha, a tua serva, e que ela possa continuar testemunhando do teu poder em sua vida. Nós oramos também, Senhor, pedindo pelos casais aniversariantes, oramos pedindo por todos aqueles que vão aniversariar, mesmo que eu não tenha mencionado aqui o nome. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Joel, que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Pedimos que o Senhor abençoe agora o coro feminino que vai cantar e que o Senhor use tudo isto para o louvor da tua glória. Muito obrigado, Senhor, porque ontem tivemos uma festa tão maravilhosa aqui e sabemos que assim como aconteceu ontem, está acontecendo hoje, agora de manhã, à noite, às 19 horas, nós vamos ter aqui um verdadeiro banquete espiritual. Por isso, nos abençoe. E abençoe cada pessoa que levantou a sua mão, que está colocando diante do Senhor algum pedido, alguma súplica. Que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre estas vidas. Abençoe o teu povo, porque nós oramos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Podem ir com a Simone, com a equipe, as crianças podem ir também. E na regência da irmã Elza, nós vamos ouvir o coro feminino. É com muita alegria que o coro feminino, que já se apresenta há 11 anos nesta igreja, estará aqui louvando ao Senhor, mas louvando com muita gratidão a Deus, porque nós temos colocado as nossas vidas com as nossas limitações, mas com grande dedicação para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então este coro vai apresentar 2 hinos, Louvai a Deus Senhor e Grande é Jeová, ambos os hinos adaptados para coro feminino. Louvemos ao Senhor. Lord
obrigado, irmãs, que Deus abençoe. É sempre bom ouvir as irmãs cantando e louvando a Deus. Antes da gente passar a palavra ao nosso pregador, eu queria, como eu disse, nós não temos aqui membros fundadores, mas eu tenho procurado destacar algumas pessoas. E eu queria convidar para vir aqui à frente, estar aqui comigo, por favor, 2 irmãos que são membros da nossa igreja, ativos, e que foram, nossa igreja, nesses 100 anos, eu sou o 7º pastor. Foram batizados pelo 2º pastor, pastor Carlos Rodrigues, que já está na glória. Eu quero convidar para estar aqui comigo, por favor, o irmão Josias de Abreu. Ele tinha 10 anos de idade quando foi batizado aqui na nossa igreja pelo pastor Carlos Rodrigues em 1951. Vem cá, Josias, por favor. Josias é meu amigo, todo domingo sobe aqui. Todo domingo ele passa lá no gabinete para conversar comigo. E quero convidar também para vir aqui um outro irmão que também foi batizado pelo pastor Carlos Rodrigues. Esse com 12 anos, em 1960, o Daniel Freitas. Vem aqui, Daniel, por favor. Daniel também sempre passa lá para pegar uma balinha. Então, é uma bênção. Eu quero, esses 2 irmãos, fica aqui do meu outro lado, por favor. Esses 2 irmãos são irmãos, este aqui é o mais antigo que foi batizado aqui na nossa igreja, Josias, com 10 anos. Ele era um menino assim, bem tranquilo, bem... Mas ele foi batizado com 10 anos. Você também, mas aqui na igreja, nessa igreja? Oh, eu não sabia. É por isso que são casados há quantos anos? 58 anos. É um santa, é santa. Muito bem. Então, esses irmãos que o pastor tomou conhecimento, nós vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir ao Daniel para orar, representando assim os demais que aqui estão e outros que não vieram, que não estão aqui, agradecendo a Deus por esse tempo aqui na nossa igreja, pelo centenário da nossa igreja. Tá bom, Daniel? Então entra aqui na fila também. Tem mais alguém aí que foi no mesmo dia? Entra aqui na fila também. Tá bom então. Eu acho que agora não tem mais ninguém não. Tá bom, Deus abençoe. É porque o pastor pegou esses nomes assim e eu não tinha toda a confirmação. Daniel, por favor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por todos esses anos que temos aqui na tua presença. Muito obrigado pela existência dessa igreja durante todos esses anos, onde muitos irmãos passaram e já estão na glória, outros foram para outras comunicações. Mas nós te agradecemos por livramentos, pela tua bondade e pela nossa insistência até os últimos. Continue nos abençoando, portando. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esses irmãos que eles merecem, né? Que Deus abençoe, viu? Parabéns. Você que tem que agradecer. Deus abençoe. Obrigado. Pastor Joel, por favor. Meus queridos irmãos, nós convidamos para estar conosco nestas comemorações do centenário da nossa igreja, pastor Joel Félix, que foi pastor durante 16 anos desta igreja, e foi uma época de muitas bênçãos. A época em que a igreja estava numa outra rua, foi comprada essa propriedade aqui, tínhamos 2 casas aqui, foram demolidas, e na liderança dele, como ele fez questão de dizer ontem, não foi ele que construiu, foi a igreja que construiu, mas na liderança dele foi que construído esse templo enorme, que dá para 1.100 pessoas. Nós temos uma galeria lá em cima,
que ainda dá 300 pessoas. E nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Joel, pelo ministério que ele realizou aqui. Ele está aqui hoje com a sua esposa, Bernadette. Fica de pé mais uma vez, por favor, Bernadette, que é muito querida. Olha para lá, Bernadette, olha para lá. Isso, minha filha. Deus abençoe. E familiares também. E o pastor Joel é pastor hoje da Igreja Batista na Glória, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ontem eu até brinquei com ele, e brinquei aqui, que logo que ele saiu daqui da igreja, veio um irmão aqui procurando ele, e eu não vi essa história, mas ouvi essa história. E alguém atendeu e disse: não, o pastor Joel não está mais aqui não, está na Glória. Ele disse: eu não sabia que ele já tinha ido para o céu, mas não é, é a Igreja da Glória. Então, nós nos alegramos porque ele está aqui conosco. Tem aqui várias ex-ovelhas do pastor Joel, irmãos que estão servindo em outras igrejas, e que Deus continue te abençoando, que Deus continue com você. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Como é bom estar aqui na tua casa, e nós já louvamos o teu nome, nós já dedicamos ao Senhor dízimos e ofertas. Nós ouvimos o coro feminino, nós reconhecemos irmãos que foram batizados aqui no início desta igreja, e agora pedimos que o Senhor mais uma vez use o pastor Joel Félix como instrumento em tuas mãos, assim como o Senhor tem feito ao longo desses 47 anos de ministério pastoral. O Senhor abençoe com ele, a Bernadette, sua família, seus netos, seus queridos, seus filhos, e que nesta manhã, mais uma vez, possamos ouvir a tua voz, porque nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, pastor. Bom dia, queridos. Irmãos, é uma alegria renovada estar com os irmãos nesta manhã. Meu coração, não sei se vai aguentar. Viu, pastor? Eu ainda não voltei ao cardiologista. E eu espero que aguente o meu coração. Porque desde ontem, estando com os irmãos, Deus tem sido bondoso para comigo. Pelo privilégio de viver esse tempo, quando essa igreja comemora 100 anos de existência. Ontem à noite, os que estavam aqui, lembram-se de que a minha mensagem, baseada naquela carta que Paulo escreve a Timóteo, ele recomenda a Timóteo a como se comportar na igreja do Deus vivo, a igreja que é a coluna de firmeza e da verdade. Alguns que pesquisam a história da igreja evangélica dizem que hoje há um contingente muito grande de evangélicos em nossa pátria, e paralelamente a esse contingente há um outro contingente, talvez do mesmo tamanho, de pessoas que passaram pela igreja e hoje estão fora da igreja. E alguns estudiosos chamam-nos de desigrejados. Não sei se existe essa palavra em português. Mas a igreja, como lhes disse ontem à noite, ela não é de homens, ela é do Senhor. De tudo quanto existe nessa terra, e João diz que todas as coisas foram criadas por Ele, Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus segurou a igreja. E Ele, ao final do seu ministério terreno, Ele fala com seus discípulos sobre a pessoa dele. O que as pessoas pensavam sobre Ele. E os discípulos falam o pensamento corrente em Jerusalém e adjacências acerca daquele que
chegar ao mundo e estava transformando o mundo com a sua mensagem, não somente com a sua mensagem, mas também com a sua maneira de viver. E os discípulos dizem a Jesus o seguinte: olha, alguns que estão lá fora imaginam que o Senhor é Elias, profeta, Jeremias, ou quem sabe algum outro profeta. Então Jesus volta a pergunta para eles e pergunta-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, expressa-se assim a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro que Pedro era bem-aventurado, porque aquela palavra que Pedro falou não era algo da mente humana, não era carne ou sangue, mas era a presença do Espírito Santo na vida de Pedro. E Jesus diz a Pedro: eu digo para você que você é Pedro, e sobre a pedra, ou seja, essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos acham que, em função da expressão de Pedro, ele é a base da igreja. Tanto assim que uma grande religião do mundo considera-no o primeiro papa, o primeiro pai da igreja. Isso vai contra o que diz a Bíblia. Porque dos 12 discípulos de Jesus, a Bíblia só faz registro da vida de Pedro quando Jesus curou a sogra de Pedro. Um dos dogmas dessa igreja é o celibato. Então, quem tem sogra, gente, é casado. Então, Pedro não era papa. Mas Jesus, então, diz para a igreja que a igreja deveria ser fundada nesta palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após ele afirmar isso, alguns fatos acontecem. Inclusive, ele vai ser julgado de maneira iníqua, ele vai ser condenado, ele vai ser colocado na cruz do Calvário, e em sendo colocado ali na cruz do Calvário, Paulo, apóstolo, interpretando o que ali acontece no Calvário, na primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 1, a partir do verso 18, ele diz que essa mensagem da cruz é loucura para os que perecem, porque essa mensagem, dizia ele, é escândalo para os judeus. Por que escândalo? Porque na própria disposição das leis de Moisés estava expresso de maneira clara que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então era escândalo essa mensagem. E era loucura para os gregos. Por que loucura para os gregos? Porque na visão e na filosofia grega, o Deus era alguém que estava muito além. Era um Deus transcendente, que não participava das agonias e do sofrimento humano. Como é que agora Deus se torna imanente, ou seja, Deus que se torna homem como homem? Um Deus que sofre na cruz, um Deus que finalmente rende a sua vida e usa a sua última expressão: está consumado. Depois ele ressuscita. E na sua ressurreição ele aparece aos seus discípulos. E lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 4, ele diz: olha,
permaneçam em Jerusalém, até que vocês vão ser revestidos por esse poder. Lembrem-se, ele diz da igreja, lá em Mateus 16, 13 a 18, que ele edificaria a igreja, as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Agora, no livro de Atos, Lucas faz o registro de Jesus ressurreto. E lá no capítulo 1, no verso 11, ele diz: olha, vocês, quando Jesus vai subindo ao céu, ele diz: vocês não fiquem espantados, porque da mesma forma que ele subiu ao céu, ele irá voltar. E agora no capítulo 2, no verso de número 42 em diante, é o texto que eu vou me ater nessa manhã. O pastor disse que o culto termina meio-dia, mas hoje é dia de 100 anos, né? Então eu posso ir um pouco mais além. Diz assim o texto bíblico, Atos 2, a partir do verso 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias do templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Ontem eu falei sobre a igreja do Deus vivo. Hoje eu quero falar sobre a igreja que faz a diferença. Depois de Jesus afirmar que ele edificaria a sua igreja, de maneira clara e objetiva, a igreja começa a existir no dia de Pentecostes, quando cumpre-se a promessa por Joel, profeta, lá no capítulo 2, verso 31, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa que fora feita por Joel é reafirmada pelo Senhor Jesus, dizendo o seguinte: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com esse poder. E então, meus irmãos, ali naquele tempo, naquele local, inicia-se um movimento jamais visto, um movimento chamado Igreja do Senhor. Igreja que chega a este mundo para fazer uma diferença. Igreja que chega a este mundo para trazer essa mensagem cheia da compaixão de Deus, a mensagem do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. A igreja na qual se manifesta de maneira objetiva a presença de Jesus andando no meio da igreja. Nós estamos, como disse ontem, a viver um tempo que foi descrito por um grande sociólogo, quando ainda era mais jovem, ainda estudante de seminário, 1974. Vamos ler um livro chamado Choque do Futuro, de Alvin Toffler. E ele asseverava que o mundo passaria por grandes mudanças. E nós que vivíamos naquela altura, imaginávamos que muito do que ele escreveu naquele livro era apenas um devaneio. Isso não iria acontecer, mas de fato tem acontecido. E a igreja começou a passar por algumas mudanças, algumas transformações. E essas transformações, de certa forma, tinha como foco adequar a igreja à cultura, adequar a igreja ao tempo que estava passando por muitas mudanças. E surgem, no meio das históricas, inclusive batista, um movimento chamado movimento neopentecostal, propondo uma igreja diferente. Há muitos anos atrás, uma revista de circulação nacional
impactada por esse movimento, esse fenômeno da igreja neopentecostal, começou a nominá-las e a analisá-las, algumas das quais com nomes muito exóticos para a época, porque antigamente eram as igrejas históricas, né? Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregacional e daí por diante. Mas aí começam a surgir as chamadas igrejas diferentes. E eu separei alguns nomes que estavam na revista, né? Por exemplo, surge Igreja Cara de Leão. Ela surgiu quando eu era pastor dessa igreja, aqui na Vila da Penha. Alguns irmãos lembram. Depois surge a Igreja Florzinha de Jesus. Depois surge, pasmem, Igreja Cuspe Santo. Depois surge a Igreja Cristo Vem e Você Fica. Essa é lá pro lado do Nordeste, né? Depois surge aqui, perto de nós, Igreja da Graça Abundante. Depois surge Igreja Bola de Neve. E daí foram se perpetuando igrejas. Lá no Espírito Santo tem tantas igrejas diferentes que a gente não consegue contar. Mas a questão, irmãos, não é a igreja ser diferente. A questão é que a igreja precisa fazer a diferença. E essa diferença na igreja é a presença de Jesus. Porque a igreja sem Jesus, ela torna-se perversa, ela torna-se prepotente, ela faz com que pessoas se decepcionem ao ponto de não mais querer ouvir falar em igreja. A igreja sem Jesus é a igreja dos homens, dos líderes, dos pastores, mas Jesus não se faz presente. Jesus não é o Senhor dessa igreja. E essa igreja não pode fazer a diferença. Paulo, apóstolo, escrevendo à igreja de Corinto, ele afirma que foi para isso que Jesus morreu e tornou a viver, para ser o Senhor. Ele quer ser o Senhor da igreja. A igreja que faz a diferença é a igreja onde Jesus é o Senhor. O judaísmo, e ainda hoje os judeus estão procurando Jesus. Ainda hoje, na sua maioria, os judeus estão à procura do Messias. Quando se vai àquela região da terra e chega-se ao Muro das Lamentações, há de se perceber uma grande quantidade de judeus que ali vão todos os dias para orar. E quando lá estava, eu perguntei ao meu guia, que era um judeu, o que eles vêm fazer aqui? Eles vêm clamar para que o Messias venha a esse mundo. Porque na visão deles, o Messias ainda não chegou. Eles ainda estão com aquela visão do Antigo Testamento, lá do Salmo 115, verso 4, quando as nações perguntam, onde está o teu Deus? E os judeus respondiam, meu Deus está no céu, e faz tudo quanto lhe agrada. Mas depois da volta, da vinda de Jesus a este mundo, o que nós, a igreja de Jesus, temos a dizer a este mundo que está sem resposta, a este mundo que está cheio de mentiras, a este mundo que está cheio de vaidade, a este mundo que está cheio de corrupção, a este mundo que, no dizer de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 2, ele começa dizendo que o homem está morto em seus pecados e delitos. O que nós temos como igreja que faz a diferença a dizer nesse mundo, quando alguém pergunta onde está o teu Deus, nós não fazemos semelhantes aos judeus que diziam, meu Deus está lá no céu. Na verdade, nós podemos dizer, meu Deus está no céu, mas também Ele está no meu coração. Meu Deus está no céu, mas o meu Deus mudou de endereço. Ele mora na vida, no coração dos crentes, se compõe a sua igreja. E essa igreja, de fato, faz a diferença pela presença de Jesus no nosso coração. É essa presença que nos santifica. Olhar para Jesus, meus irmãos, é algo extraordinário. Vê-lo é a coisa mais maravilhosa dessa vida. Porque nós sabemos que, como diz Paulo em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele, compreendem comigo,
são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Irmãos, quando se vai a Roma, tivemos a oportunidade de estar ali naquela cidade, e vemos aquelas grandes construções antigas, vemos o Coliseu em ruínas, e começamos a imaginar o poder daqueles imperadores romanos. E naquela circunstância, Paulo parecia ser um louco em afirmar: dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Como ele podia dizer aquilo? Diante de imperadores poderosos, como era, por exemplo, Nero, que impunha uma vida subhumana aos cristãos, matando-os ao fio da espada, colocando-os em fogueira. E ele era o Senhor de Roma. Tanto assim que aqueles que gostam de filmes antigos, como eu gosto, né? Quando aparecia diante do imperador, os seus guardas, né? Eles levantavam as mãos e diziam: Ave César, em latim, quer dizer, César é o Senhor. E aquele Nero, que era o Senhor, ele passou na história. E eu já fiz uma pesquisa, irmãos. Claro que eu não sou pesquisador e posso me enganar. Mas eu já passei por muitas igrejas. Na verdade, muitas não são muitas, foram 3, né? Mas já estive com muita gente. Já conheci gente com tudo que é tipo de nome, mas nunca conheci ninguém com o nome de Nero. Só cachorro. Porque ele afrontou Jesus, o Senhor da igreja. Ele afrontou Jesus, o Senhor da história. Irmãos, nesse limiar de século 21, a igreja que faz a diferença, primeiro, a igreja que cresce na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. Lá em João 17, Jesus diz: meu Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, santifica-os na verdade. Qual é a verdade, irmãos? A tua palavra é a verdade. Deus não tem compromisso com a liturgia da igreja. Deus não tem compromisso com a eloquência de oratória dos pregadores. Deus não tem compromisso com a capacidade da igreja, a não ser com a sua palavra. É a palavra de Deus que faz a diferença. É a palavra de Deus que transforma a mente e o coração. É a palavra de Deus que há de fazer diferença. Meus irmãos, muitos cristãos, muitas igrejas estão hoje existindo sem se aperceber de que a Bíblia é a palavra de Deus. Os irmãos que foram minhas ovelhas sabem que eu gosto de pregar. Geralmente não prego muito tempo não, mas gosto de pregar. E uma das coisas que eu falava aqui, e falo da glória. O pessoal às vezes faz aquela programação imensa, né? E no final chega e diz: pastor, faz uma reflexãozinha. Eu já disse, eu não sou pastor de reflexãozinha. Eu sou pastor, e eu creio que o pastor Vitor Hugo também é assim, de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então a igreja que faz a diferença nesse tempo é a igreja que cresce na doutrina da pregação da palavra de Deus. Irmãos, púlpito não é picadeiro. Púlpito não é lugar de show. Púlpito é lugar da pregação séria da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então a igreja que faz a diferença é a igreja que cresce na doutrina dos apóstolos. O que a doutrina ensina? O que a Bíblia ensina?
sobre a pessoa de Jesus. A Bíblia ensina desse novo nascimento que acontece na vida do cristão, através da fé em Cristo Jesus. É Jesus quem afirmou, lá em João 3, verso 3, dizendo o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Há pessoas que chegam para a igreja, mas nunca nasceram de novo. Essa igreja não faz diferença, irmãos. Porque esse crente que não nasceu de novo, ele não pode ter a visão espiritual da igreja. E se ele não tem a visão espiritual da igreja, a igreja é como qualquer coisa, como qualquer instituição. Mas nós lembramos ainda com saudade, né, do dia em que nos convertemos. Eu estava vendo aqui e me alegrando quando o pastor chamou essas pessoas, tantos anos de vida cristã, 56, né? Você ainda lembra? 56. Lembra ainda, Elza, quando cantava na igreja? Vamos lá? De todo dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Irmãos, o mundo está ansiando por essa igreja que faça a diferença, que cresce na doutrina, mas também a igreja que cresce na comunhão. Diz que todos que criam estavam o quê? Juntos. Tinham tudo em comum. Não diz que eram todos iguais, porque não há ninguém igual. Mas estavam todos juntos. Irmãos, a igreja, Harvey Cox, um autor americano, num dos seus livros, Festas Foliões, ele disse que a igreja é tudo para dar errado. E é verdade. Porque a igreja é composta de crianças, na sua membresia, de adolescentes, de jovens, de adultos, de pessoas experientes. A igreja não tem velho, né, gente? Nossa mocidade se renova como uma águia, né? A igreja é composta de pessoas altas, pessoas baixas. A igreja é composta de pessoas magras, de pessoas bem nutridas. A igreja é composta, né, de gente que torce pelo Flamengo, de gente que torce pelo Vasco, de gente que torce pelo Fluminense, de gente que torce pelo Botafogo. Junta tudo isso e chama de irmão e dá certo. Por causa de uma palavra bíblica. Lá em Romanos 5,5, Paulo diz assim: porque o amor de Deus está derramado no vosso coração pelo Espírito Santo que vos foi dado. Irmãos, ao longo da minha jornada pastoral, nas 3 igrejas que passei, teve momentos que eu tive vontade de apertar o pescoço de algumas ovelhas. Tive mesmo. Pastor Vitor Hugo também teve, eu sei que ele é. Teve momentos que eu sei que algumas ovelhas tiveram vontade de apertar o meu pescoço, mas ficou só na vontade, porque nós somos povo de Deus. Jesus afirmou em João 13,34 que o mundo conhecerá que nós somos seus discípulos. Quando? Quando tivermos amor uns para com os outros. Irmãos, nós não podemos, como igreja, nutrir em nossa mente, agasalhar em nosso coração qualquer coisa contra alguém. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: ninguém vos prive da graça de Deus. Ele diz que você precisa tirar do seu coração toda amargura. Ele diz: ele busque a paz com todos. Busque a paz com
todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a igreja que faz a diferença é a igreja que cresce na doutrina, é a igreja que cresce na comunhão, ou seja, no amor entre os irmãos. Deus quer que nos amemos. Esse amor é uma coisa extraordinária, irmãos, que nos faz viver juntos, embora tenhamos visões de mundo diferentes. Embora tenhamos formação diferente, nós vivemos juntos. Mas é uma igreja também que cresce no temor do Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor. E esse temor aqui não é medo, não. Esse temor é saber quem Deus é. Esse temor é a nossa visão de Deus. Como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que ele afirma: no ano que morreu o rei Uzias, o que aconteceu? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Irmãos, pode ser que a nossa vida esteja a passar por momentos difíceis. Pode ser que nós não tenhamos esperança de um mundo corrompido. Pode ser que, olhando, por exemplo, para aqueles que estão a comandar a nação, seja em qualquer tempo, nós não temos qualquer expectativa, mas nós sabemos que o Senhor está no trono. É o Senhor quem está dirigindo tudo isso, irmãos, não somos nós, não são os homens. A Bíblia diz que Deus olha do céu para mim, para você, para todos os homens. Deus olha para a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Se você tem dúvida disso, vá no cemitério. Vá ver uma exumação. Somos todos pó. A igreja que cresce e que faz a diferença é uma igreja que cresce no temor do Senhor. Mas a igreja que faz a diferença nesse mundo é uma igreja que proclama a boa nova do Senhor. E é o Senhor, diz a Bíblia, que todos os dias vai acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Essa igreja tem sido o canal desta mensagem. Muitas pessoas aqui chegaram. E muitas pessoas aqui foram transformadas pelo poder de Jesus. A minha oração, queridos, é que a Igreja Batista da Penha, nesse tempo de tantas igrejas diferentes, ela não seja apenas uma igreja diferente, mas seja uma igreja que faça a diferença pela presença de Jesus. Que aqueles que aqui chegam, que aqueles que ao redor da igreja passam, que aqueles que convivem conosco na nossa ocupação diária, secular, possam entender: essa igreja faz a diferença, porque o Deus deles não é como o Deus dos judeus, está lá no céu. Ele está no céu, mas ele mudou de endereço. Ele mora no coração da Igreja Batista da Penha. Que o Senhor, para isso, nos abençoe e nos capacite. Amém, irmãos. Muito obrigado, pastor Joel. A equipe vai estar aqui na frente. Nós vamos terminar cantando um hino. Depois de ouvirmos esta mensagem da igreja que faz diferença, nós podemos cantar olhando para Cristo. E é isto que esta igreja tem feito ao longo de 100 anos. Tem anunciado ao longo de 100 anos. Tem proclamado ao longo de 100 anos. Olhando para Cristo. E nós vamos encerrar esse culto desta forma. Hoje às 19 horas, você é convidado a voltar, porque nós vamos ter uma grande festa espiritual aqui, mais uma, e vai ser a nossa última reunião do centenário, da comemoração especial do centenário. E eu gostaria que você estivesse conosco. Alguns me perguntaram, nós temos a Bíblia do centenário
Temos poucos exemplares, ontem muita gente comprou, com fotografias, com o histórico do centenário. A cada Bíblia custa R$100, nós não estamos ganhando nada com esta Bíblia, com a fotografia dos pastores, mas as pessoas estão comprando para ter como lembrança do centenário da igreja. Então, lá na porta vamos ter uma equipe, você pode fazer isso. Também tem a camisa do centenário. E antes da gente cantar, eu estou muito feliz, fiquei muito feliz também, porque hoje eu vi aqui uma pessoa entrando que antes da pandemia ela sofreu uma queda, ela não podia vir mais à igreja, mas hoje ela veio. A irmã Maria Carneiro está ali. Dá para você ficar, dá a Verônica ajudar para você ficar em pé um pouquinho? Eu sei que ela está, olha só, é uma paraibana, mas é uma bênção. Eu e a Eliné já fomos várias vezes na casa dela. A gente precisa sair para comer uma carne de sol com manteiga na garrafa, tá certo? Vamos fazer isso. Mas que bom que você veio. Deus te abençoe, tá bom? Eu fico muito contente por ter a sua vinda aqui hoje para participar. Nós vamos ficar em pé agora e nós vamos estar adorando ao Senhor, olhando para Cristo. Depois eu vou convidar para estar aqui comigo, ao meu lado, o irmão Abineilson. Quando terminar de cantar, Abineilson, você vem para cá. Abineilson é o segundo vice-presidente da igreja, ele vai orar e eu vou impetrar a bênção apostólica. Aí encerramos esse culto da manhã, ainda dentro do nosso tempo. O pastor disse que ia pregar até mais de meio-dia, mas terminou antes do meio-dia. E foi uma abençoada mensagem. Que Deus esteja conosco. Amor.
Queridos, nós vamos orar. Irmão Abineilson, segundo vice-presidente, vai estar aqui. Eu vou pedir que logo após a bênção, a gente espere um pouquinho. Eu vou pedir o pastor Joel, a Bernadette, a Linéia e eu vamos estar na porta para todos cumprimentarem. É um dia especial e a gente quer fazer isto também. E muitos querem cumprimentar o pastor Joel, a Bernadette. Então vai ser uma bênção muito grande. Vamos curvar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela maravilha, Senhor Deus, que é estar na tua casa, Senhor Deus, conforme o salmista nos declara, Senhor Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom celebrar hinos ao teu louvor, como é maravilhoso, Senhor, estar nos teus atos, louvando e bendizendo o teu nome. Por isso a nossa alma se alegra, Senhor Deus, por tudo que aqui podemos ouvir, Senhor Deus, e podemos ter compartilhado uns com os outros, ó Pai, como o Senhor tem abençoado as nossas vidas, de como o Senhor tem, Senhor Deus, falado aos nossos corações através dos louvores, através da Tua palavra que acabamos de ouvir. Que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia, Senhor Deus. Logo mais, quando nós estaremos aqui finalizando as programações alusivas ao aniversário da igreja, alusivas ao centenário, nós queremos continuar, Senhor Deus, te prestando este culto que só a Ti é devido. Nós queremos continuar celebrando o Teu nome, Senhor Deus. Nós queremos continuar a ouvir aquilo que o Senhor ainda tem a nos falar aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada um que esteve aqui presente e que logo mais, ó Pai, nós possamos também ver os nossos irmãos que estiveram pela manhã e outros, Senhor Deus, que porventura puderem estar aqui presentes também, Senhor Deus. Muito alegrará os nossos corações podermos estar na Tua casa, Senhor Deus. Fale aos nossos corações a cada momento e esteja conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor desta igreja, e a comunhão eterna do Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre, quando a tua igreja diz amém. Que Deus abençoe. Aguardem, por favor, os pastores estarem lá na porta.